Olá, você está no estudo o livro O Despertar dos Mágicos. Ambrose diz, na página 248, já vos disse, o verdadeiro mal é raro. O materialismo da nossa época, que muito fez para suprimir a santidade, talvez tenha feito ainda mais para suprimir o mal. Nós achamos a terra tão confortável que não temos vontade nenhuma de subir e nem descer. Tudo se passa como se o especialista do inferno estivesse reduzido a trabalhos puramente arqueológicos. Nós estamos aqui continuando nossos estudos. Basicamente, neste capítulo, nós vamos falar da maldade, né? Eu fiz alguns grifos, como sempre, né? Então, se trata de um diálogo, né? De Ambrose, né? Em que ele vai falar, né? Sobre algumas coisas, sobre maldade, né? Sobre o verdadeiro mal. Então ele começa aqui no começo deste capítulo, né? A feitiçaria e a santidade, eis as únicas realidades. Pesada a frase, né? Ele continua, a magia justifica-se através dos seus filhos. Eles comem códeas de pão e bebem água com uma alegria muito mais intensas do que o epicurista. Então no diálogo, aí já começa a história, que ele começa a dizer, eu creio que neste capítulo é uma crítica ferrenha, né, ao materialismo, porém, baseado que o materialismo tornou a vida tão confortável que basicamente ninguém quer realmente conhecer outra realidade, né? A maioria das pessoas não estão mais ligadas assim. E aí ele fala sobre as pessoas que têm um erro, né? Sobre o erro de imaginar uma coisa que é má e outra coisa que é boa, vamos dizer assim. Desculpa. Ele continua. Creio que vós caís no erro frequente daqueles que limitam o mundo espiritual às regiões do bem supremo. Os seres extremamente perversos também fazem parte do mundo espiritual. O homem comum, carnal e sensual, nunca será um grande santo, nem um grande pecador. Na maioria, somos simplesmente criaturas contraditórias, em suma, desprezíveis. Seguimos o nosso cotidiano, caminho de lama sem compreender o profundo significado das coisas, e eis porque em nós o bem e o mal são idênticos, de ocasião, sem importância. Esse capítulo eu hesitei em estar falando com vocês, porque é um capítulo muito pesado. Quando se trata desse assunto, há duas vertentes. A que eu prefiro, eu sempre estudei, foi a questão dos Vedas. Os Vedas colocam o mal como aquela coisa... Tudo que nós achamos que é ruim, quase sempre é aquilo que destrói o nosso corpo, que faz mal à nossa saúde mental, né? Mas nunca levamos em consideração que nós temos uma coisa chamada saúde espiritual, né? E que nem tudo nos é bom e é lícito para a saúde espiritual. Quase sempre os verdadeiros exercícios, os quais eu até prego bastante aqui no canal, quase sempre não é praticado nessa sociedade que a gente vive. Exercícios como cantinho mágico, exercícios como reflexão, meditação, são exercícios extremamente eficazes para uma avaliação de qual processo real, né, e maldoso temos dentro de nós, ou qual processo real, verdadeiro, temos de bom dentro de nós. Nem tudo aquilo que a gente acha que é bom, que nós fazemos para os outros, achando que é bom, é realmente bom, né? Então esse capítulo, ele traz a oportunidade de você aqui que está me ouvindo, de estar pensando um pouco mais a respeito, né? Do que é bom, o que é bondade realmente, né? O que é maldade, né? E aí ele continua aqui, né? Vamos continuar. A história ainda se passa, né? Ambrose falando. Exatamente a mesma relação que há entre o alfabeto e a mais genial poesia, o nosso erro é quase universal.
adquiriu, como toda a gente, o hábito de apreciar as coisas através de óculos sociais. Todos os pensamentos que um homem que nos faz mal a nós e aos nossos vizinhos é um homem mau. Então ele vai citar, que alguns comportamentos sociais para nós são tidos como maldade. E ele vai chegar num ponto aqui que ele vai falar que que a pessoa que faz maldade não passa de um animal, que às vezes deveria estar enjaulado. Ainda tem algo a ver com, vamos dizer assim, essa questão social de a gente se julgar alfabetizado, intelectual, mas ainda temos homens em estado bem primitivo, bem animal. Esses homens ainda têm que ser tratados, como ele vai colocar aqui no livro, como uma espécie de animal, que tem que ser dominado e ficar preso em cativeiro. Essa pessoa ainda demora muito tempo para assumir um papel. E para ele, esse tipo de pessoa necessariamente segue uma natureza. É como se nós deparássemos com um predador, um animal selvagem, e ele nos atacasse. Ele estaria seguindo tão somente os seus instintos, a sua formação física, suprindo as suas necessidades. Para aquela pessoa, necessariamente, esse ato dela não seria maldade. E aqui ele cita, ele vai falar do que eu comentei agora. O assassino médio, na sua qualidade de assassino, não é de forma alguma um pecador no verdadeiro sentido da palavra. É simplesmente um animal perigoso, de que devemos desembaraçar para salvarmos a pele. Eu classificá-lo-ei de muito melhor vontade entre feras do que entre pecadores. E aí, lógico, o diálogo continua, Tudo isso me parece bastante estranho. Aí ele cita, mas não é. O assassino mata por razões positivas, mas negativas. Falta-lhe qualquer coisa que não o assassino possui. O mal, em contrapartida, é totalmente positivo, mas positivo no mau sentido, e é raro. Há certamente menos pecadores verdadeiros do que santos. E aqui está um grifo que eu fiz, continuando a leitura, desse nosso bate-papo, que aliás é um bate-papo cabeça, conteúdo mais difícil de você encontrar por aí para bater esse papo. Quanto a esses que chamais de criminosos, são seres incômodos, bem entendido, e dos quais a sociedade tem razão de se defender. Mas entre os atos antissociais e o mal, há uma enorme distância, podei acreditar-me. Por que ele fala isso aqui? Eu vou tentar traduzir para vocês, dos meus entendimentos. O que ele está falando aqui é que quase sempre a gente tem como mal qualquer coisa que atinja nossa parte física. Mas a gente não entende que às vezes a maldade realmente é aquela que nos tira, às vezes, de um caminho que nos traz um potencial de evolução, de crescimento, de harmonia, que impede que esse conhecimento se prolifere por toda a humanidade. Afinal, toda a humanidade já poderia estar muito mais voltada à sua verdadeira natureza, que é a espiritual. Porque nós já vivemos essa realidade espiritual. Nós já somos essa realidade espiritual. Estamos nesse momento. Você que está me ouvindo, que utiliza-se de um corpo a viver nesse momento, está numa realidade espiritual. Não é veja só, a matéria, como a gente tem conversado aqui, a matéria é o feminino, é Parvati na nossa vida, é Sati, Então você tem que entender que sempre nós vamos lidar de forma mais grosseira ou mais sutil com Parvati, E nós vamos estar em Shiva, que é o estado de consciência. Às vezes a consciência está no meio de uma massa mais densa e às vezes ela está no meio de uma massa mais sutil. Mas esse conhecimento que eu estou falando para você, por incrível que pareça, hoje deveria estar sendo ensinado em escolas primárias. Já era para isso estar acontecendo, E nós podemos estar no mundo dos adultos num assunto, às vezes, muito mais evoluído. Então a conversa de Ambrósio, e o nosso autor, fica muito claro que ele está fazendo um discernimento entre aquele conteúdo que julgamos mal quando se trata de uma inconveniência social,
como o bandido, por exemplo, o criminoso, ou a ignorância, né, vamos dizer, de alguns, ou até mesmo a falta de técnica, de dinheiro, né? São questões puramente ainda sociais. Ainda isso não tem a ver com a maldade, que tanto fizeram de tudo essa religião que se surge hoje, né? O movimento evangélico, que hoje só se fala de ganhos materiais, faz essa mistura muito classicamente, que é misturar as ideias e o conteúdo do fracasso financeiro com o sucesso espiritual. E várias pessoas têm sucesso material sem ter nenhuma ligação com o espiritual. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, a única maldade é fazer você não entender tudo isso. Mas vamos continuar aqui com nossos grifos, né? Agora esse da página 245, no final. Ele vai dizer uma coisa pesada aqui, que nós vamos ter que debater aqui no nosso bate-papo. Pretender conquistar o céu de assalto, diz Ambrósio. Para mim, o pecado resiste na vontade de penetrar de maneira interdita numa esfera diferente e mais elevada. Deveis, portanto, compreender o motivo por que é tão raro. Poucos homens, na verdade, desejam penetrar outras esferas, quer sejam elevadas ou baixas, de forma permitida ou proibida. Há poucos santos, e os pecadores, no sentido em que eu entendo, são ainda mais raros. E os homens de gênio, que por vezes participam de ambos, são raros também. Mas é talvez difícil de ser um grande pecador do que um grande santo. Então aqui fica muito claro que ele vai colocar aqui para a gente uma parte pesada. Muita gente entende assim que para se elevar espiritualmente tem que praticar atos bons. Isso é um dos primeiros conceitos que os homens têm. Até aí, enquanto aprendiz, enquanto você está começando, não tem nada de errado em você entender assim. Aliás, a gente fala assim para as crianças, né? Se comporte bem, que de repente, né, eu te levo para passear. Se comporte bem, que de repente eu faço aquele bolo gostoso que você gosta. Se foi bem o ano todo, né? A questão é que quando nós crescemos em conhecimento espiritual, continuamos a fazer trocas. O grande problema é fazer barganhas. E quase sempre o conceito material impregna as ideias espirituais. E aí você começa realmente a achar que fazendo trocas... Eu vou dizer para você, você sabe para quem é o céu? Para quem é esse nirvana, esse mundo, esse estado espiritual já elevado? É justamente para quem não quer estar nele. Geralmente aqueles que adentram o nirvana, aqueles que adentram o céu, né, cristão, os mundos, as moradas celestiais, são os que justamente não querem estar lá. Pois esses já começaram a servir a grande causa e estão, vamos dizer assim, muito entusiasmados em praticar atos bons e deseja constantemente estar em serviço para a criação. A sua maior alegria, o seu maior brilho está em servir. Então, para ele estar sendo servido nesses ambientes, é para ele um verdadeiro, vamos dizer assim, não digo inferno, né, no inferno assim, no sentido assim que ele, a sua dor, a sua compaixão queima tanto que ele não permanece. Ele permanece um tempo, adquire o conhecimento, se encontra com seres elevados e depois ele já volta à esfera da atividade. Então, mas entre nós humanos existe aquela ideia de se conquistar, né, de se fazer as barganhas, de se fazer atos caridosos com aquele intuito interno de ganhar o céu. E isso é tomar o céu de assalto, segundo Ambrósio, né? Veja só, ele diz muito claramente: para mim, o pecado reside na vontade de penetrar de maneira interdita numa esfera diferente e mais elevada. Então você vê, toda vez que você tenta tomar alguma coisa de assalto, dar um pulo maior do que a perna, né, avançar muito rápido espiritualmente, você vai dançar.
você está em erro e pecado, né? Mas mais para frente ele ainda vai falar de uma maldade mais perigosa ainda, né? E aí tem uma pergunta, né? Por ser o pecador profundamente contra a natureza, né? Ele fala exatamente. A santidade exige um tão grande esforço, ou quase, mas é um esforço que se exerce em vias que outrora eram naturais. Aqui entra naquele conceito que a gente debate aqui muito no canal da magia natural, né? Trata-se de recuperar o êxtase que o homem conheceu antes da queda. Mas o pecado é uma tentativa para obter um êxtase e uma sabedoria que não são e que nunca foram dadas ao homem. E aquele que o faz torna-se demônio, né? Então aqui é muito pesado, né? E muito difícil de você compreender. Eu tive que ler umas 3, 4 vezes aqui, né? Mas é aquilo que a gente fala. Muita gente hoje deseja muito ter um conhecimento, sem antes ter adquirido as virtudes e condições de execução desse conhecimento, né? Sabedoria real, né, do seu próprio plano. A gente quer conhecer coisas de outros planos sem conhecer as regras do nosso. Isso é um pecado, em que nós devemos estar aterrados, entendendo como funciona a espiritualidade nessa condição mais densa. Mas não, nós queremos informações do outro plano, nas outras condições. E seria mesmo necessário, sabendo que você vai estar lá daqui, sei lá, para alguns 50 anos, 70 anos de vida, depois você vai voltar da onde você veio mesmo, né? Neste plano grosseiro, pesado, você já não existia e vai deixar de existir. Compreende? Aí você quer informações do tido mundo espiritual, talvez como os espíritas fazem, né? Então você vai analisar se isso é importante ou não, né? Em que momento você pode ter esses conhecimentos. Enquanto você não tem condição de ter esses conhecimentos e insiste, você torna-se um demônio. Você é denominado nessa situação, né? Então eles continuam aqui esse assunto, e aqui ele fala assim: reparai, por favor, que nesses textos da minha religião vê-se continuamente surgir o termo feiticeiro, que me parece a palavra-chave. Os delitos menores são chamados pecados. Lembra que ele citou a palavra feiticeiro no começo do nosso vídeo aqui, né? No começo do capítulo. E agora ele chega e começa a falar, que me parece a palavra-chave. Os delitos menores são chamados pecados. Só são chamados assim na medida em que é o feiticeiro que é perseguido pela minha religião sob a máscara do autor desses pequenos delitos. Pois os feiticeiros servem-se das fraquezas humanas resultantes da vida material e social, com instrumentos para atingir seu objetivo infinitamente execrável. Essa parte aqui é difícil de entender, mas é muito pesada e você precisa compreender. Você se lembra quando o Hélio Couto fez um vídeo falando sobre as pessoas que tinham lá e buscavam aqueles feiticeiros que estão nos postes, né? Das amarrações de amor, resultados materiais, na vida material, riqueza. As pessoas procuram esses feiticeiros para isso. E aí, os feiticeiros servem-se das fraquezas humanas resultantes na vida material, né, e social, para atingir seu objetivo. E qual que é o objetivo infinitamente execrável? Você sabe? Escravidão. Amarras que são dificílimas de se libertar, né? Dívidas a se pagar, né? Contratos, né? Como o ser humano acredita muito em contratos, né? Vai acontecer isso. Gerou-se um contrato, depois isso tem que ser pago. Ainda que você queira escapar disso, as suas travas mentais irão te segurar nisso. Portanto, isso é um execrável, porque é uma coisa que você já pode e deve ter essa liberdade espiritual. Afinal, o livro é para isso. E ele coloca ainda embaixo: e ainda quero dizer-vos o seguinte: os nossos sentidos superiores estão tão embotados, estamos a tal ponto saturados de materialismo, que com certeza não reconheceríamos o verdadeiro mal, se por acaso
o encontrássemos. Aqui, né, quando chegamos a esse ponto, né? Nesses feiticeiros que a gente fala aqui, são aquelas pessoas que estão ligadas à magia negra, né? Na própria página 246, ele coloca aqui um grifo, né, do item 13. O senhor feudal do século XV, célebre pelos seus crimes, chegou a matar crianças nas cerimônias de magia negra, né? Então você vê a ponto que chega esses feiticeiros e essas pessoas, e isso ainda é praticado em vários lugares do planeta, né? Ainda se valem-se dessas condições. Há milhares de crianças sendo sequestradas em todo o planeta, e as formas de morte são as mais terríveis possíveis. E eu vou falar uma coisa para vocês, que na verdade essas pessoas que buscaram esses feiticeiros, elas estavam, como ele colocou aqui, cheias de fraquezas humanas, resultantes da vida material e social, né? E isso serviu como instrumento, né, para ele atingir o objetivo infinitamente execrável, gerar uma maldade acima de todas as medidas que a gente possa imaginar, né? E ele continua aqui nesse capítulo. O homem pode ser infinitamente, horrivelmente mau e nunca suspeitar. E esse é o grande X deste capítulo, né, que podemos assim tomar como medida que a gente tem que se avaliar para ver realmente se as nossas ações estão sendo boas ou estão sendo más, né? Um pouco antes ele colocamos assim, né? Se fôssemos seres naturais, mas como não experimentaríamos, apesar de tudo, um certo horror? Esse horror que há pouco evocaste ao convidar-me a imaginar rosas que começassem a cantar. E se fôssemos seres naturais, as crianças, certas mulheres e animais experimentariam esse horror. Mas na maior parte de nós, convenções, a civilização e a educação ensurdeceram e obscureceram a natureza. Por vezes podemos reconhecer o mal pelo ódio ao bem, e tudo isso é puramente fortuito. Na realidade, hierarcas do inferno passam despercebido entre nós, né? Então ele está dizendo, né, um homem pode ser infinitamente, horrivelmente mau e nunca suspeitar, né? Tudo depende ao que você serve, né? Hoje servir completamente somente a matéria está num contexto mau, né? Está praticando um mal terrível para o planeta, para pessoas, mantendo essa sistemática de não dividir bens e matéria, né? De não dividir conhecimento, né? Conhecimentos reais, né? Não supérfluos aí, imaginários, né? Como tem muito na sociedade. E é preciso evoluir e passar por cima disso, né? E aí embaixo ele vai colocar assim, né? Confesso que não me dediquei muito tempo à teologia, diz. Lamento-as, mas ao voltar ao assunto, achais que o pecado é uma coisa oculta e secreta? E ele diz, sim, né? Então aí, né, chega no ponto, né? Vou ler esse pedaço para vocês. É o milagre infernal, como a santidade é o milagre sobrenatural. Olha só, gente, vou ler de novo devagar. É o milagre infernal, como santidade é o milagre sobrenatural. O verdadeiro pecado eleva-se a um tal grau que a nós não podemos de forma alguma suspeitar de sua existência, né? Então veja só, o que verdadeiramente é mal está oculto. O que é verdadeiramente mal, você não vai conseguir explicar para mim agora, tentando de alguma forma. Não tem, porque ele é assim. Por exemplo, um sentimento mal que existe entre os homens é eles achar que eles são eternos. Você já percebeu que a maioria não vive aqui como se tivesse que uma hora partir? Não aproveita a vida de uma forma como se a qualquer momento pudesse parar de aproveitar aqui como tem que aproveitar, né? Se fica preso a amarras sociais, a desejos materiais, a essa vida que se quer de riqueza, né, de bem-estar, né? O quê?
O que você acha que você vai deixar aqui quando você partir? Né? Se você se dedicar demais ao seu egocentrismo, você está fazendo o quê? Está consumindo tão somente o planeta e gratificando seus sentidos. Né? A que você serviu quando passou por aqui? Se você não tem uma resposta boa a esse sentido, a um trabalho de servir e colaborar este coletivo, a estar ligado ao natural, você estava em pecado. Né? E o seu pecado, a palavra pecado não vem de Adão. Né? E lembrando que eu fiz um vídeo, né, falando somente sobre a antimatéria, que é uma parte que nós abordamos aqui antes no capítulo, né, nos outros capítulos, que tem a ver com o que nós estamos falando. Né? Que é justamente quando nós estamos em erro, em materialismo, nós geramos a antimatéria. E é essa que justamente nos bloqueia, nos impede de até mesmo prosperar aqui nesse plano materialmente, porque querendo a matéria nós criamos a antimatéria, desejando a matéria. E como eu falei, o céu é daqueles que não querem o céu. Quase sempre os homens bem-sucedidos financeiramente, com muito poder, eles basicamente não pensam em si no dinheiro. Eles pensam no poder e trabalham para o poder. E o poder, é claro, traz tudo isso aí para ele, né? Então, terminando como sempre, como eu li no começo, para que você possa entender, já vos disse, o verdadeiro mal é raro. O materialismo da nossa época que muito fez para suprimir a santidade, talvez tenha feito ainda mais para suprimir o mal. Nós achamos que a terra é tão confortável que não temos vontade nenhuma de subir para o céu, nem para o inferno. Veja só, não é verdade? Quando nós estamos bem, vivendo bem, quando é que a gente pensa em espiritualidade? Quando a gente pensa em viver, ou que nós estamos nessa realidade espiritual? Nunca, né? Quase sempre a gente nunca. E eu só quero citar uma coisa aqui antes, né, que eu vi aqui, que eu achei assim, eu acho fantástica, né? Aqui ele vai falar, né? Ainda quero dizer-vos o seguinte, os nossos sentidos superiores, e ele fala de um jeito que assim, você não entende quantos sentidos superiores você tem dentro de você, né? Ele vai falar que nós estamos lidando somente com nossos sentidos inferiores. E os nossos sentidos superiores, eles estão, como ele coloca aqui, embotados. Estamos a tal ponto saturados de materialismo que com certeza não reconheceríamos o verdadeiro mal se por acaso encontrássemos. Né? E lembrando que ele fala, um homem pode ser infinitamente, horrivelmente mal e nunca se suspeitar. Né? Será que nós somos esse ser embotado, que não estamos usando os nossos sentidos superiores? Ou talvez nós somos esse homem infinitamente, horrivelmente mal, sem nunca suspeitar? Né? Todo esse conhecimento é apenas para uma reflexão, para você fazer uma análise. Né? Esse livro é muito disso, né? Então nós lemos aqui o livro hoje, né? Na página 243, né? Até a 248, é um capítulo pequeno, mas ele merecia somente um vídeo, somente falando sobre ele. Tá? Obrigado por sua companhia, serenidade profunda em seu coração. Isso é apenas objeto de meditação, tá? De análise, para que você possa... Obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu me torno você.